Olá pessoal, eu sou a professora Eliane Guimarães do IFTO Campus Palmas e nós vamos aprender a fazer o cadastro de estudante no site da Autodesk e assim conseguir instalar a versão estudantil dos softwares AutoCAD e Revit. Vocês podem utilizar qualquer browser se vocês forem instalar diretamente do site, mas se vocês forem baixar os arquivos para instalação, eu recomendo usar o Firefox. Não sei por qual motivo, mas eu já tive problemas com os outros dois browsers. Primeira coisa que você vai fazer é entrar no site da Autodesk. www.autodesk.com.br. Aqui vocês podem perceber que já está como BR, o site brasileiro, mas se por acaso estiver com outra língua, como por exemplo o americano, vocês podem mudar aqui para BR, ok? Facilita para você. O segundo passo será agora entrar em produtos e depois em acesso educacional. Ele abre o site educacional, o Autodesk/Education. Veja que eu não estou logada ainda. E ainda na parte educacional, descendo um pouco na barra de rolagem, você pode ver aqui alguns vídeos orientando como criar uma conta, como confirmar a elegibilidade, que é apresentar um comprovante de matrícula, como obter os produtos e renovar, porque os produtos da Autodesk ficam disponíveis para os estudantes por 1 ano, devendo renovar o seu acesso. Vamos clicar aqui então em obter produtos. Quando você entra aqui em obter produtos, ele pergunta a você, desbloqueia o seu acesso educacional, Se você já tem um acesso, você entra, mas se você não tem, você vai clicar aqui em introdução. Agora sim, na página de efetuar login é que começa o processo de criar uma conta. Clique em criar uma conta. Aqui você já vai colocar que é Brasil, função educacional, você vai colocar ser estudante, educador, então você vai colocar aqui como estudante, tipo de instituição, ensino superior, e aqui data de nascimento, sua data de nascimento. E aí é só clicar em avançar. Continuando o processo de criação, ele pede para você colocar o seu nome, sobrenome, e-mail. Eu recomendo que vocês utilizem o e-mail do IFTO, já que é um cadastro de estudante. Aqui vocês vão confirmar o e-mail e criar uma senha. Depois que você cria a sua senha, clica aqui eu concordo e em criar conta. Aqui o Mozilla pediu para eu salvar a senha, eu botei que não. Veja que ele está pedindo a confirmação necessária, significa que você tem que olhar o seu e-mail para confirmar a sua conta. Pode ser que você receba já a mensagem de conta criada, tem ali o local onde você pode escolher receber e-mail de Autodesk ou não, opcional, você clica em concluído. E aí sim que vai aparecer a opção de você confirmar a sua conta no e-mail. Veja que eu recebi aqui para verificar sua conta da Autodesk. Se você não tiver recebido, verifique na caixa de spam. Quando você entra neste e-mail, você vai ter uma mensagem semelhante a essa, pedindo aqui para você verificar. Só é você clicar aqui. Pronto, sua conta está confirmada, você pode clicar em concluído. A Autodesk fornece também a possibilidade de você proteger a sua conta com verificação em 2 etapas. Você vai seguindo os passos que forem sendo orientados, clicando em avançar, coloca o código que é fornecido, clique em avançar e você é direcionado para a página onde você já deve estar logado. Mas mesmo que você não esteja logado, não tem problema, nós vamos clicar aqui em obter produtos e ele vai pedir para você fazer login novamente. Aliás, a Autodesk pede para você fazer login várias vezes durante esse processo. Para fazer login, você tem que clicar aqui em introdução. Agora eu vou fazer o login com a minha conta. Clique em avançar e minha senha. Clique em efetuar login. Não vou salvar. Você é direcionado para uma página para confirmar e concluir os dados da sua conta educacional. Aqui você inclui o nome do IFTO. Cuidado com o campus em que você está matriculado, pois temos cadastro no Campus Palmas e Campus Curupi. Então, você clica em confirmar e você é direcionado para a parte de elegibilidade da conta, ou seja, confirmar que você é aluno da nossa instituição. Você pode fazer isso clicando aqui, fazendo login. Você é direcionado para uma página onde você vai inserir login e senha do SIG Edu. Para muitos estudantes, o acesso já é liberado neste momento, mas se não funcionar, você clica em cancelar, que você é direcionado para enviar o comprovante de matrícula. Na página do comprovante, você deve enviar um documento em até no máximo 14 dias, da data que você se cadastrou. Aí está o nome da instituição em que você está cadastrado,
São aceitos diversos documentos, como carteira de estudante, mas o interessante é que tenha a logo da instituição, seu nome e o nome da instituição para que seja reconhecido de forma rápida. Pode ser no formato JPEG, PDF, PNG ou GIF. Você pode clicar no documento e arrastar para cá ou clicar em Procure. Você então localiza no seu computador seu comprovante de matrícula, que você já deve ter salvado antes, clique em Abrir. Com seu documento disponível, clique em Enviar. Algumas vezes seu acesso já é liberado neste momento, mas não é o que aconteceu comigo. Ele informa aqui que o acesso vai ser liberado por e-mail em até 48 horas. Então você clica em Fechar e abre sua caixa de e-mails. Eu recebi um e-mail da Autodesk, não esqueçam de olhar a caixa de spam se não tiver recebido. E aqui, exibindo imagens, a gente já pode ver que ele está falando sobre o acesso educacional. Ele informa o tempo que eu tenho de acesso de 1 ano, a data precisa, e eu devo clicar em Obter produtos. Dessa forma, eu sou direcionada para o site. Vejam que eu não estou logada, mas talvez por segurança a Autodesk solicite o login por diversas vezes. Você deve clicar aqui em Introdução para fazer o seu login. Aqui eu vou colocar o meu login, a minha senha novamente. Pronto, agora eu fui direcionada para o site e finalmente estou confirmada com o meu acesso educacional. E aí está informando que eu tenho 12 meses a partir de hoje, no caso aí foi quando eu fiz o meu cadastro, né? E só eu clicar em Obter Software Autodesk. O software dá as boas-vindas com o seu nome, informa novamente o prazo que você tem do acesso educacional. E quando você desce a barra de rolagem, você tem a possibilidade de baixar os arquivos, o Revit e o AutoCAD. Veja que tem mais de um tipo, né? Temos aqui esse Revit, esse é o correto, esse aqui é o Revit Generative Design, não é este. No AutoCAD também a gente tem o AutoCAD, AutoCAD for Mac, AutoCAD LT, que é AutoCAD Lite. Então cuidado para baixar o arquivo correto, tá? Para baixar você tem que clicar aqui em Obter Produtos. Aqui você pode verificar quais são as versões disponíveis, temos 2019 até 2022. Aqui é a língua disponível, as mais populares são português e inglês. Existem vantagens em utilizar a língua nativa em inglês, eu vou explicar para vocês. E aqui, quanto à versão, vocês têm que verificar a configuração da máquina. Eu deixei disponível no Moodle, o próprio site da Autodesk tem as recomendações mínimas para melhor funcionamento de cada versão. Se você clicar aqui em Instalar, ele vai instalar direto no seu computador. Se você clicar aqui em Download, você vai salvar os arquivos para depois instalar, mesmo assim precisa de internet, tá? E aí você começa a baixar, veja que está aí 1 de 3, você tem que prestar atenção nisso. Eu vou cancelar, porque eu não vou precisar baixar agora, já baixei. O AutoCAD, da mesma forma, você pode clicar aqui em Obter Produto, aqui você pode ver as versões existentes, né? Nós temos 2019 até 2022, e a língua disponível. No AutoCAD existe uma diferença em relação ao Revit quanto à língua de uso do software. O AutoCAD, se você está em inglês, você não tem a possibilidade de mudar. Já o Revit você pode mudar a língua, eu vou explicar para vocês como fazer isso, ok? No AutoCAD eu recomendo que vocês instalem um software em inglês, porque ele é muito mais popular que em português. Os comandos mudam também os atalhos na versão em português e inglês. Né? Apesar de que os arquivos não mudam, tanto faz se abrir o arquivo no AutoCAD em português ou em inglês que vai dar certo. Também não tem diferença quanto à versão, 2019 a 2022, os arquivos abrem qualquer uma delas sem problema, tá? É um arquivo de formato desde 2018 que não mudou. Já o Revit não. O Revit, você, se utilizar o 2021, não consegue abrir no Revit 2020, por exemplo. Aqui da mesma forma, você clica em instalar, se quiser instalar direto, ou você vai clicar nessa setinha e clicar em download para baixar o arquivo. Veja que aqui não tem 1 de 3, 1 de 6, nada, então é um arquivo único. Se você clicar em salvar, eu não vou clicar porque eu já baixei e vou mostrar para vocês. Abrindo os downloads do Mozilla, vejam que eu baixei aqui o Revit 2021, são 6 arquivos, dependendo da versão a quantidade é diferente, vocês têm que estar atento a isso. E agora eu posso começar o processo de instalação. Antes de começar a instalar, eu quis mostrar para vocês aqui problemas de download. Veja que tem vários não confirmados. Foi o Revit 2021, nós temos o arquivo primeiro, 1 de 6, mas não temos os demais. Se a gente tentar instalar, ele vai dar um erro. Isso aconteceu quando eu usei o Google Chrome, por isso que eu recomendei o Mozilla, a não ser que você faça a instalação direta, sem precisar fazer download. Com o download correto, nós temos então todos os arquivos disponíveis para instalação. Veja que o Revit 2021 aí tinha 6. 1 de 6, 2 de 6, 3 de 6. Já o AutoCAD 2018 eu cheguei a baixar
esse AutoCAD quando ele não era disponível, agora não está mais. Ele tem dois, né? Um de dois, dois de dois. Já outros são apenas um arquivo disponível, né? Como o AutoCAD 2021. Outra diferença que a gente pode perceber é quanto à língua, né? O AutoCAD, ele tem especificação English ou Brazilian Português. Já o Revit, a gente não vê essa distinção, porque o Revit ele pode mudar a língua mesmo depois de instalado, diferente do AutoCAD. Bom, e qual a vantagem e desvantagem disso? Aí a gente tem que ter uma conversa sobre uso e sobre tipo de arquivo, tanto no AutoCAD quanto no Revit. No AutoCAD, quanto ao uso, o AutoCAD em português e em inglês ele vai ser diferente, não só quanto à explicação dos comandos, quanto aos atalhos dos comandos que vão mudar. Já o tipo de arquivo não faz diferença de uma versão para outra, nem de português para inglês e nem de 2018, 19, 20 até 2022. Porque desde 2018 eles estão utilizando a mesma extensão de arquivo, né? Um arquivo que você faça em 2022, ele pode ser aberto no AutoCAD 2018. Já o Revit a gente vai ter uma diferença de uso, né? Apesar dos atalhos não serem diferentes entre português e inglês, geralmente os atalhos são padrão em inglês, né? Mas as explicações vão estar em português, então aí você tem uma vantagem em utilizar o Revit em português. Mas você tem aí configurações que vão estar chocando entre uma língua e outra. Configurações em português, elas vão estar presas a um determinado arquivo que for produzido em português. Quando você levar esse arquivo para um Revit em inglês, ele pode ficar com configurações duplicadas, alguns em inglês, alguns em português, isso pode causar uma certa confusão. Além disso, as versões 2019, 20, 21, 22 do Revit, elas têm uma limitação quanto a essa transição entre um e outro. Então, quando você tem um arquivo que foi produzido no Revit 2022, você não consegue abrir este arquivo no Revit 2021, ou 2020, ou 2019. Então, você tem que ter esses dois cuidados, com a língua que você vai estar utilizando e com a versão. O que é que eu recomendo a vocês? Bom, eu recomendo que vocês instalem a versão que tenha compatibilidade com a configuração da sua máquina, do seu computador. Aí você pode ver as recomendações da própria Autodesk. E quanto à língua, que vocês utilizem a língua nativa. No entanto, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês vão ter que prestar atenção em que língua e que versão o escritório que vocês estiverem trabalhando irá utilizar, para se adaptar à versão e à linguagem que o escritório utiliza. Vamos então dar início ao processo de instalação. Clique duas vezes no arquivo primeiro do Revit que você baixou. Ele pergunta onde eu quero instalar, geralmente é em C mesmo, Autodesk, que eu posso alterar, mas o Revit, pelo menos, é recomendado que você instale no Drive que você tem o sistema, porque senão ele pode dar alguns erros. Lembrando que o AutoCAD e o Revit são programas grandes, então eles precisam de espaço no computador para poder fazer a instalação. Pronto, começou o processo então de instalação. Pode demorar até umas 5 horas, é um programa bem grande, bem extenso. Recomendo que você esteja com a conexão bem estável. Algumas vezes nós temos alguns problemas com alguns pacotes na instalação que podem ser corrigidos posteriormente. Depois nas aulas eu explico para vocês. Finalizando a instalação, vocês podem já iniciar o programa ou não. Com o AutoCAD, o procedimento é o mesmo. Vocês vão instalar, conexão estável, esperar toda a instalação para poder usar o programa. Eu acelerei um pouquinho aqui o vídeo porque demora demais essa instalação. Pronto, agora já estão instalados o AutoCAD e o Revit 2022. É só dar 2 cliques para começar a utilizar. No AutoCAD 2022 não vem mais escrito versão do estudante, mas vocês conseguem ver na sua conta aqui, ó, em Manage License, que você está utilizando a versão de estudante do software. É só fechar e começar a utilizar. Com o Revit é a mesma coisa, basta você dar 2 cliques. Ele demora um pouco mais a abrir, pois é um programa mais pesado que o AutoCAD. E novamente você não tem escrito aqui que ele é uma versão de estudante, mas você pode ver aqui na sua conta, em gerenciar licença, que você tem uma versão de estudante. Vejam que esse Revit que eu estou utilizando é em português, por isso que todas as informações aqui estão em português. Mas eu posso mudar a língua, como eu tinha informado para vocês. É um processo muito simples. Primeiro vamos ver aqui, ó, sem nem abrir o nosso Revit, a gente tem condições de identificar em qual língua ele está. É só a gente clicar com o botão direito, vir aqui em Propriedades, e a gente tem aqui, ó, Language PTB. Significa que está em português brasileiro. Se eu mudar aqui para ENU,
que é inglês dos Estados Unidos, aplicar, continuar, ok. Quando eu entrar no programa, vocês vão ver que ele já vai estar em inglês. Aqui já dá pra gente ver, ó, Architecture, Structure, Steel, Systems. Já tem vários nomes aqui, né, dentro desse menu, que estão em inglês. Terminando, a gente já percebe aqui, ó, Models, Open, New. Então, o programa está em inglês. E se eu quiser voltar para português? Você deve fechar, sempre fechar, fazer esse procedimento com o programa fechado. Clicar novamente aqui com o botão direito do mouse, Propriedades, e aqui colocar PTB. Aplicar, continuar, ok. Quando você entrar agora, você já está aqui com o seu programa em português. Ó, arquitetura, estrutura, aço, sistemas, colaborar, massa e terreno, já dá para perceber. Pronto, aqui nós temos modelos, abrir, novo, famílias, então tá tudo em português. Recomendo que vocês sempre utilizem a língua nativa do arquivo que você estiver produzindo. Se o arquivo for produzido no Revit em inglês, utilize o Revit em inglês. Se o arquivo é produzido no Revit em português, utilize o Revit em português para não poluir o arquivo. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado das dicas. Lembrando que, às vezes, o procedimento pode mudar um pouco pelo site, né? O próprio Autodesk pode alternar a ordem de alguns procedimentos. Mas, caso vocês tenham algum problema, podem também mandar uma mensagem em inglês nos canais de atendimento da Autodesk, que eles respondem. Como aconteceu comigo, minha conta passou por uma triagem e eu tive a solução de forma rápida. Boa sorte para todos vocês!